O fogo revelou ao mundo um inferno, mas o inferno já morava naquele chão, muito antes da primeira faísca. Para entender a tragédia do edifício Joelma, precisamos voltar no tempo, para 1948. Antes do arranha-céu, no número 22 da rua Santo Antônio, existia uma casa com um segredo terrível enterrado em seu quintal. Na casa morava a família Camargo. As aparências, como sempre, enganavam. O filho, Paulo Ferreira de Camargo, um jovem professor de química, era descrito como tímido e introvertido. Ninguém poderia imaginar o monstro que ele escondia. Em novembro de 1948, após uma disputa familiar, Paulo assassinou a própria mãe e as duas irmãs. Para se livrar dos corpos, ele os atirou no poço que havia no quintal. Durante 20 dias, ele viveu na casa com seus mortos a poucos metros de distância, até que o cheiro insuportável levou à descoberta macabra. O crime do poço chocou o Brasil e marcou aquele terreno para sempre. Paulo Camargo confessou o crime e morreu anos depois, na prisão. A casa foi demolida, o poço foi selado e o crime, lentamente, foi sendo esquecido. Sobre a terra amaldiçoada, um novo Brasil se erguia, vertical e moderno. Ali nasceu o edifício Joelma. 1º de fevereiro de 1974, uma sexta-feira normal, centenas de pessoas trabalhavam nos escritórios do Joelma. Ninguém se lembrava do poço, ninguém sabia da história. Mas o chão não havia esquecido. Um curto-circuito, uma faísca, foi o suficiente. Com o carpete, as cortinas e as divisórias de madeira, o fogo encontrou um banquete. Em menos de 20 minutos, o edifício Joelma, um símbolo de progresso, havia se transformado em uma armadilha mortal, uma torre infernal de 25 andares. O que se seguiu foi o puro horror. As escadas de incêndio não existiam. A única escada central virou uma chaminé de fumaça tóxica. Para milhares de pessoas, só havia duas saídas: o fogo ou o vazio. As temperaturas passavam de 1000 graus Celsius. Pessoas morreram queimadas, asfixiadas ou ao tentar escapar. O fogo do Joelma deixou uma cicatriz no coração de São Paulo, 187 mortos e mais de 300 feridos. Mas quando as chamas se apagaram, uma nova e assustadora história começou a ser contada. Após a reforma, o prédio foi rebatizado, numa tentativa de apagar o passado. Mas as memórias de um lugar não estão no nome, estão nas paredes e nos ecos. 13 vítimas do incêndio ficaram tão carbonizadas que nunca puderam ser identificadas. Foram enterradas juntas no cemitério São Pedro e ficaram conhecidas como as 13 almas do Joelma. Seus túmulos se tornaram um ponto de peregrinação e muitos acreditam que elas operam milagres. Mas e os seus espíritos? Funcionários e visitantes do prédio reformado começaram a relatar fenômenos estranhos, gritos de desespero ecoando pelos andares, o som de passos em salas vazias, elevadores que paravam em andares queimados mesmo após a reforma, aparições de figuras em pânico. Seriam as almas das vítimas do incêndio presas no local de sua morte? É aqui que as duas histórias se encontram. Investigadores do paranormal acreditam que o crime do poço criou uma ferida espiritual naquele terreno, uma energia de violência e sofrimento que nunca cicatrizou. Seria o incêndio do Joelma uma terrível coincidência? Ou a manifestação final de uma maldição nascida 26 anos antes? Teria a energia daquele primeiro crime atraído à tragédia do fogo? As almas que assombram o edifício hoje são apenas as do incêndio, ou os espíritos da mãe e das irmãs assassinadas também vagam por aqueles corredores? O edifício Praça da Bandeira segue de pé
no centro de São Paulo, um prédio de escritórios, como tantos outros. Mas para aqueles que conhecem sua história, ele é um monumento a duas tragédias. Um lembrete sombrio de que alguns lugares parecem destinados a abrigar a dor. Um arquivo de fogo e de escuridão que a cidade tenta, mas não consegue esquecer. Você acredita em lugares amaldiçoados? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de desvendar os maiores enigmas do Brasil, inscreva-se no Arquivo Enigma. Até o próximo arquivo.